Amados, esse texto que nós fizemos menção dele relata um pedaço de uma história fantástica vivida pelo povo de Israel. Aquele mesmo povo que a Bíblia fala que foi tirado de dentro do Egito para ir para uma terra que manasse leite e mel, a terra de Canaã. Deus, após um tempo em que Israel ficou em cativo, que durou aproximadamente de 400 a 430 anos, Deus ouviu o clamor do povo, e a Bíblia diz que ele levanta um libertador, e ele não só levanta um libertador para poder libertar Israel da opressão do Egito, mas ele também faz a eles uma promessa, que os tiraria daquela escravidão e os levaria para uma terra que manasse leite e mel, como diz a terra de Canaã. Do Egito até Canaã, amados, era um caminho que Israel tinha que trilhar por meio do deserto. E vejam só, a Bíblia diz que dentro do deserto, Deus ele vai tratar o caráter do povo de Israel. Porque perceba comigo que há uma necessidade aqui, amados, para um povo que havia vivido dentro do Egito por mais de 400 anos, eles agora haviam aprendido a viver segundo a cultura egípcia. E no Egito, tudo se era adorado naquele lugar. A Bíblia diz que o sol era um dos deuses, a rã era um deus, o Nilo, o rio, era um deus, assim como vários outros deuses que eram apresentados dentro do Egito. Então, o povo israelita aprendeu a viver sob essa cultura, uma cultura idólatra. Tudo que havia na sua frente era motivo do povo se prostrar e entregar a sua fé, a sua crença. Só que, como todos os senhores e senhoras que estão aqui sabem, o nosso Deus, irmãos, ele aceita apenas ele ser adorado e nenhum outro além dele. Então, quando ele resgata o povo de Israel de dentro do Egito, ele vai tratar o caráter desse povo, ele vai lapidar esse povo. Então ele vai arrancar as rapinas que há dentro do coração do povo e fazer com que eles agora se voltem apenas para Deus. E vejam só, alguns milagres começam a ser manifestos ainda dentro do Egito, pois o Senhor envia algumas pragas, e essas pragas anunciam o quão Deus era poderoso, e o seu poder estava acima de qualquer outro Deus que havia dentro do Egito. Isso gera dentro do povo uma confiança de sair dali, porque eles estavam indo para poder servir a um Deus vivo. A Bíblia diz, amado, que não só dentro do Egito, mas até mesmo dentro do deserto, Deus, ele veio com sinais poderosos. Porque quem aqui nunca leu o livro de Êxodo, capítulo de número 13 e 14? A Bíblia fala que dentro desse capítulo, a história conta que o povo estava agora, amados, andando, caminhando por dentro do deserto, quando de repente alguém viu distante os soldados de Faraó se aproximando, e a história diz que era mais de 600 mil soldados. Imagine, irmãos, aquela multidão de soldados vindo, e Israel agora não tendo para onde correr, porque a história conta que Israel estava justamente em uma posição que não havia saída. Deus permitiu que eles fossem encurralados. Na sua frente havia o Mar Vermelho. Historiadores contam que esse mar, ele tinha mais de 400 metros de profundidade. Do lado direito e do lado esquerdo haviam montanhas a qual o povo de Israel não poderia escalar, e voltar para trás era dar de frente com o soldado de Faraó. Então, amados, eles estavam encurralados, quando de repente uma voz do alto brada no coração de Moisés e diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche.
e Moisés estende uma vara, toca na água, e aquele mar enorme se abre, e o povo passa em terra seca, adorando ao nome do Senhor. Deus estava manifestando com seu milagre e mostrando quão poderoso ele era para aquele povo. Porém, a Bíblia diz, amado, que ao passar o mar, após Miriam cantar com tamborim, anunciando que só o Senhor é Deus, dias depois, esse mesmo povo que viu o milagre do mar se abrindo, eles estavam agora, amados, criando um bezerro para poder adorá-lo. E o Senhor, quando vê aquele ato insano do povo de Israel, ele faz com que Moisés desça da montanha, após o momento que Moisés estava lá, para ouvir o que Deus tinha para falar ao coração do povo. E quando Moisés desce, o anúncio de Deus é: vou ferir a esses idólatras. E Moisés agora, mas traz a mensagem de Deus: todo aquele que havia se prostrado diante do bezerro, cultuado ao bezerro, iria morrer. E assim foi. Deus estava dizendo ao povo que ele não aceitaria que nenhum outro ser fosse adorado a não ser ele, a não ser o Senhor. Amados, para poder encurtar a história, a Bíblia fala que esse povo ele fica 40 anos dentro do deserto. Quanto tempo? 40 anos. Mas se você estudar a geografia bíblica, você vai descobrir, irmãos, que do Egito até Canaã era uma viagem de pé que não demoraria mais do que 11 dias. Porém, Deus faz com que 11 dias se tornem 40 anos. Por quê? Porque Deus estava tratando o caráter daquele povo. Deixa eu abrir um parênteses aqui só para liberar uma chave profética sobre a sua vida. Sabe por quê, amados? Muitas das vezes nós vivemos tanto tempo em uma situação adversa. Simples, é simples, irmão. O fato é que se estamos tanto tempo dentro de uma situação adversa e até agora Deus não manifestou com poder, mostrando o seu milagre, significa que o problema está conosco. É preciso que nós sejamos tratados. Então muitas das vezes Deus não entregou algo na sua mão ainda, porque você ainda está sendo tratado, você ainda está sendo lapidado. Se Deus te entregasse, se Deus te entregar antes, sabe o que tu faz? Tu pega e desvia e vai para o mundo. Aí Deus segura até você ser trabalhado, para quando Deus te entregar, o cântico dos seus lábios seja apenas um. Qual, bispo? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E aqui, amados, a Bíblia fala que 40 anos depois, quando já está muito próximo agora de chegar à terra prometida, a Bíblia diz que mais uma vez o povo de Israel reclama, e eles dizem: estamos no meio do deserto, olha o sol escaldante como está. E eles dizem: ter sede. E mais uma vez Deus manifesta com milagre. Ele pede que Moisés toque a rocha, e a rocha jorra água, e o povo começa a beber. E quando chega agora diante de Canaã, o Senhor diz assim: eu vou dar essa terra para vocês. Eu vou dar essa terra para vocês poderem possuir. Amados, em uma certa feita eu estava estudando acerca de Canaã. Canaã, amados, Canaã era uma terra frutífera. Canaã era uma terra que produzia bons frutos. Um exemplo, hoje, amados, a uva que a gente planta, a gente consegue colocar um cachinho na palma da mão. Mas aquela terra era uma terra que, para alguém carregar um cacho de uva, precisava do seu ombro ser forte para carregar o peso da bênção que Deus havia entregado a eles. Mas vejam só, a Bíblia diz, amados, que quando o povo de Israel entra pelas portas de Canaã, ao invés de agora eles adorarem apenas a Deus, eles começam a se render aos deuses dos amorreus, dos jebuseus e dos fariseus, e fazem aliança com algum desses povos. E isso traz ira ao coração de Deus. Se você depois pegar o livro de Juízes para poder você ler,
você vai descobrir, amados, que o povo de Israel, ele vive em torno de um processo de escravidão por mais de 300 anos novamente. E a Bíblia diz que todas as vezes que o povo virava as costas para ele, ele entregava o povo nas mãos dos seus inimigos. Mas todas as vezes que o povo clamava a ele, ele levantava um líder, e esse líder resgatava ao povo novamente da escravidão, até nós chegarmos no capítulo de número 6. Pois aqui a Bíblia fala, irmãos, a ser um novo período de escravidão. Porém, esse tempo agora é um tempo curto, um período de apenas 7 anos. Quanto tempo? 7 anos. Segundo o que a Bíblia está ensinando, de todos os processos que eles enfrentavam, esse aqui é o mais curto, um período de apenas 7 anos. Porém, é o período mais curto, mas é o período que o diabo causa o maior estrago na terra de Israel. Escuta, o diabo não precisa de muito tempo, amados. O inimigo não precisa de muito tempo para destruir a sua vida. Ele só precisa que você abra uma porta de legalidade para ele acessar a sua vida, o que é seu. E dentro de pouco tempo ele vai causar uma destruição horrenda. Vejam só, a história conta, amados, que o povo de Israel, e aqui eu começo a ministrar, o povo de Israel todos os anos, por volta do mês de outubro, quando era o tempo da semeadura, aí a chuva temporã vinha e caía sobre a terra, e o povo se reunia para poder lançar semente na terra. Quando eles lançavam a semente na terra, eles ficavam numa expectativa enorme de colher o fruto que eles haviam plantado. Mas quando chegava o tempo da colheita, os medianitas junto aos moabitas, eles subiam até a cidade, o monte aonde o povo da parte do norte de Israel se encontrava, e eles destruíam toda a plantação. Eles matavam os gados, eles matavam os bois, as ovelhas, e destruíam tudo. Escuta, os inimigos não vinham roubar, eles vinham destruir tudo que eles haviam plantado. E o povo agora começa a entrar numa escassez enorme. A pobreza, a miséria se instalou ali nas cidades. E a história conta, amados, que algumas pessoas começaram a fugir para não morrer de fome. Agora passa-se um período de 7 anos. A Bíblia diz que o povo agora está sofrendo. A fome está instalada, a miséria chegou. As pessoas estão caindo mortas de fome no meio da cidade. O povo então clama, o povo chora pela misericórdia do Senhor. Então o Senhor vai vasculhar a terra e procurar alguém disposto a mudar aquela história. Escuta, amados, quando nós estamos num processo, Thales, quando nós estamos num processo e nós clamamos ao Senhor, uma coisa muito importante, irmão, precisa acontecer. Não só é necessário que você se levante para poder clamar, mas é necessário que você também se posicione para Deus usar a sua vida para poder mudar aquela história. Você vai ficar 10 anos clamando, mas se você não se posicionar, você vai passar e vai continuar passando pelo processo sem ver Deus fazer alguma coisa. Então Deus vai procurar o coração de alguém. E sabe quem Deus encontra? Gideão. A Bíblia fala que Deus encontra Gideão, um jovem de Manassés. Manassés era, irmãos, a cidade mais pobre que havia em Israel. E agora, Gideão era o moço agora, amados, o moço mais simples, humilde em sua casa, e a sua casa era a casa mais pobre que havia na cidade. O anjo então chega a ele e diz: Gideão, Deus te escolheu para um propósito. E agora ele começa a revelar o plano de Deus ao coração de Gideão, dizendo: o Senhor entregará os medianitas nas suas mãos.
Escuta, amados, quando o Senhor fala isso com Gideão, Gideão faz o que qualquer um de nós aqui faríamos: pede ao Senhor que comprove que a sua palavra é verdadeira. E ele faz o seguinte: Senhor, aqui está um pedaço de lã, eu vou deixar ela no campo, e amanhã de manhã, quando eu voltar aqui, esse pedaço de lã vai estar encharcado de água, mas todo o campo ao redor vai estar seco. Quando ele acorda de manhã, vai ao campo, a lã está encharcada a ponto de encher uma taça de água, mas o campo está completamente seco. Gideão mais uma vez volta para Deus: o Senhor, não fique irado comigo, mas deixa eu fazer novamente uma nova petição. Amanhã o campo vai estar encharcado, mas essa lã vai estar sequinha. No outro dia, quando o Gideão volta, o chão, o solo está encharcado, mas a lã está seca. Deus havia mostrado para Gideão que ele verdadeiramente iria mudar a história dele e da sua família. O estado que ele se encontrava era um estado crítico, amado. A Bíblia diz que quando esse anjo chega, ele está malhando trigo dentro do lagar. Só que o lagar não era um lugar para se malhar trigo. O lagar era um lugar de se pisar uvas para se fazer o vinho. E ali eles jogavam a uva e pisoteavam ela. Porém, Gideão está dentro do lagar com um propósito. Pergunte para mim: qual, bispo? Sobreviver. A eira aonde se malhava o trigo era um campo aberto. Então, quando os seus inimigos se aproximassem, iriam ver Gideão facilmente malhando trigo. Gideão então, ele vai para o esconderijo, o lagar, e ele vai malhar o trigo dentro do lagar escondido, para que quando seus inimigos viessem, não destruísse a sua colheita. Gideão então, amados, se levanta, porque agora Deus vai mudar a história do povo. E a Bíblia diz que o Senhor diz a Gideão: vá no meio do povo e convoque as tribos para se levantar, para poder lutar contra os medianitas. E a Bíblia diz que Gideão, ele anuncia em todo Israel, e ele consegue 32 mil homens que se alistam ao exército para poder lutar contra os medianitas. Mas você bem sabe, porque fora lido o texto aqui mais cedo, que o número dos medianitas era tão grande que pareciam um monte de gafanhotos. E a primeira vez que o escritor fala da quantidade que havia de soldados de Midian, ele fala que não se podia contar. No capítulo de número 7, nós já percebemos que a contagem é feita, e aqui é registrado 135 mil soldados medianitas. Agora, se você for fazer uma conta simples, você vai ver que 135 mil soldados para 32 que Israel tinha, no mínimo, cada um tinha que pegar 4 e chamar para briga. Agora imagine, irmão, se em Israel os soldados fossem assim do meu perfil, com esse tamanho todo, de 1,60 m e poucos, você acha que alguém ia ter medo? Não ia não, irmão. Aí quando Gideão vem a Deus e diz: Senhor, conseguimos 32 mil homens, mas lá do outro lado tem mais de 100 mil. Senhor, o número deles é bem maior do que o nosso. E o Senhor diz a Gideão o seguinte: Gideão, no meu modo de ver, ainda tem muita gente com você.
Vamos fazer o seguinte: anuncia aí quem for covarde e medroso, que volte para casa. Quando Gideão diz, Deus manda dizer que aquele que for covarde e medroso pode levantar, pegar suas troças e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa. Amado, você já percebeu que o número de covardes é sempre maior do que o dos valentes? Prova para mim, bispo. Prova. No portal das 3 da manhã, quantos entram, pastora? 2, 3. No portal do meio-dia, quantos entram para poder orar? Marca-se uma oração no santuário. Quantos vêm, quantos ficam em casa? Os que estão em casa é sempre maior do que aqueles que vêm. Os que acordam de madrugada dizendo: vou lutar, vou guerrear, vou travar uma batalha, é sempre menor o número daqueles que vão à guerra do que aqueles que decidem ficar quietinhos sem fazer nada. 22.000 homens voltam. O Senhor então vem, Gideão então vem a Deus: Senhor, conseguimos que ficasse 10.000 homens. E agora, Senhor, se antes a coisa estava difícil, agora, Senhor, agora o negócio ficou extremamente estreito. Nós temos 10.000 e eles têm mais de 100.000. Cada um de nós vai ter que lutar com mais de 10 homens. O Senhor então chama Gideão e diz: Gideão, deixa eu te dar uma instrução aqui, porque nem todo corajoso está pronto para poder ir à guerra. Você sabia, amados, que tem um monte de corajoso morrendo cedo? Porque nem todo corajoso está pronto para poder ir à guerra. E às vezes o cabra tem coragem demais e vai comprar uma briga que não é dele. Vai entrar numa batalha, amado, sem condição de batalhar, sem o armamento para poder batalhar, mas porque tem coragem. Aí o Senhor diz o seguinte: Gideão, leva esses varões aí, os 10.000, até o riacho, e faça com que eles bebam água, todos eles. Aquele Gideão que se agachar para poder lamber a água como lambe um cão, coloca a parte. Aqueles que se abaixarem, Gideão, para poder tomar da água, trazendo na sua boca, coloque a parte. E agora, amados, nas condições de quem vai lamber a água como um cão, 9.700 homens. E aqueles que se abaixam para pegar a água e trazer a sua boca, apenas 300. E o Senhor diz para Gideão: Gideão, pega esses 9.700 e manda para casa. Porque não é o fato deles serem corajosos que significa que eles estão prontos para a guerra. Tem gente que é corajoso, mas não sabe vigiar. Tem gente que é corajosa, mas que não sabe usar a espada na guerra. Tem gente que é corajosa, amados, mas não está habilitado para poder guerrear. Deus então diz: Gideão, manda embora para casa. E agora Gideão tem 300 homens. Quantos homens? Gideão tem 300 homens. Ele vem para Deus. E me permita, por favor, conjecturar o texto com a revelação do que a palavra nos traz. Ele vem para Deus e apresenta os 300 homens. Diz: Senhor, agora nós temos 300. E agora o negócio lascou de vez. Ele tem apenas 300 homens agora para lutar contra 135.000 soldados medianitas. Se fizermos uma conta simples aqui, a gente vai perceber, irmãos, que dá mais de 400 homens para cada um. Nem se o cara fosse o Jack Chan, ele conseguiria agora vencer mais de 400 homens que ele estivesse lutando. Gideão agora é um líder e tanto. Mas qualquer líder estremece diante de uma dificuldade como essa. Pois do outro lado os inimigos são mais de 100.000. E Gideão tem apenas 300. Gideão então, amados, ele vai para Deus e ele vai conversar com o Senhor. E aqui me permita, por favor, conjecturar o texto.
imaginar como é que foi o bate-papo de Gideão com Deus naquele dia. Pois a Bíblia diz, amado, que Gideão vai falar com o Senhor, e Deus vai encorajar Gideão. E ele diz: Gideão, não temas, porque eu vou entregar nas suas mãos os medianitas. Deus então diz: Gideão, desça até o arraial dos medianitas, porque eu vou falar com você. Gideão pega um dos seus moços, ele desce, e quando chega lá, um deles está sentado na roda e contando um sonho para os irmãos. Está dizendo: eu tive um sonho essa noite, esse sonho mexeu comigo. Conta qual foi o seu sonho. Eu vi um pão queimado, um pão torrado, rodear o arraial, e tudo ia caindo na frente daquele pão cerrado. Aí alguém com espírito profético levanta e diz assim: não é outra coisa senão a espada de Gideão. Gideão sai dali encorajado, sabendo que Deus era com ele, com os seus soldados. E ele vai, amados, sobe novamente a montanha, e ele vai dizer aos 300 homens que seriam eles que deveriam descer para poder guerrear. Quando chega lá em cima, Deus diz: vocês não vão descer com espada e nem com porrete. O que vocês vão usar é um cântaro, uma tocha e uma trombeta, um chofar. Eu duvido se você não tinha voltado lá para poder conversar com Deus. Eu teria voltado lá e o meu papo com Deus seria mais ou menos assim: Senhor, mas se o Senhor fizer uma matemática aí simples, 1 mais 1, 2 mais 2, o Senhor vai descobrir, Senhor, que a conta não está batendo. Lá tem 135 mil, aqui a gente só tem 300. Lá os homens são destros na guerra. Lá os homens têm as melhores espadas e os melhores escudos. E aqui, Senhor, o Senhor está dizendo para nós que a gente não vai usar espada nem lança. Nós não vamos carregar escudo, nós só vamos carregar um cântaro, um chofar e uma tocha de fogo, Senhor. Senhor, a conta não está fechando. Escuta, tem alguém aqui que acredita que esse ano é um ano extraordinário para a sua vida? Quando o seu tempo chega, meu amado, Deus não precisa das suas habilidades, Deus não precisa dos seus recursos, Deus não precisa daquilo que você tem. Quando o seu tempo chega, Ele faz acontecer. Senhor, a matemática não está batendo. Agora, por favor, não está escrito, mas me permita imaginar o texto. Pois a Bíblia diz, irmãos, que o ataque de Israel deu-se à meia-noite. Mas eu imagino que próximo da meia-noite, o Senhor está colocando na mão de Gideão a estratégia. Olha a estratégia de Deus. Pegue os 300 e divida em 3 grupos. Rapaz, já estava difícil. Só tinha 300. Aí Deus ainda manda dividir em 3 grupos, separar os grupos. Aí, amados, você pensa que Deus facilita? Imagina comigo que eles estão descendo a montanha meia-noite. Que horas? Irmão, meia-noite está escuro com força. Alguém aqui já foi na roça? Na roça, irmão, quando chega a noite, você apaga as luzes, você não enxerga nem sua mão na frente. Imagine naquele tempo, você não enxergando um palmo na sua frente. Aí Deus pega e faz o seguinte. Eu imagino que agora o Senhor tenha dito a eles o seguinte: pegue uma tocha e leve uma tocha de fogo. Eu imagino que na mente de Gideão e seus soldados Deus pelo menos nos deu a tocha para poder a gente iluminar o caminho. Aí Deus olha para Gideão e fala: Gideão, pega a tocha e esconda ela dentro do cântaro. Coloque ela dentro do cântaro. Agora me diz, como é que a tocha ela vai iluminar alguma coisa se ela está escondida dentro do vaso? Nós estamos no escuro, sem espada, não temos habilidade, temos 300 homens e do outro lado tem 135 mil soldados. Aí Deus diz: a estratégia é essa: esconde a tocha e desçam. Quando der meia-noite, vocês vão descer marchando. Aí, amados, imagino eu que Gideão, antes de Deus abrir a boca para poder dar estratégia, Gideão tenha pensado:
Nós vamos descer na surdina, quietinho, no passinho de algodão, para chegar lá embaixo e pegar todo mundo de surpresa. Aí Deus, conhecendo o coração de Gideão, diz: vocês vão descer gritando e dizendo: por Senhor e por Gideão. Gritem alto. Aí você imagina, meia-noite tem alguém acordado? Apenas os guardas, amados, estavam acordados, mas os soldados estavam todos dormindo. Então se você chega no silêncio, dá para você matar todo mundo dormindo. Mas Deus diz assim: vocês vão acordar todo mundo, vai descer gritando: por Senhor e por Gideão, por Senhor e por Gideão. O que Deus está fazendo? Tirando todos os recursos da mão dos homens e dizendo: o que vai acontecer aqui é para a glória do meu nome. Você não vai ter como dizer que esse ano a colheita extraordinária que você teve foi por causa das suas habilidades, foi por causa dos seus recursos ou da sua inteligência. Eu estou tirando todos os seus recursos para dizer que fui eu quem fiz. Foi eu quem fiz. Só vai chegar do outro lado, só vai chegar em dezembro dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aquele que verdadeiramente, irmãos, reconhecer que quem fez foi Deus, quem fez foi o Senhor, e que você é apenas um instrumento na mão dele. Nós vamos descer gritando: por Senhor e por Gideão. Eu imagino, irmão, alguns soldados chegando, porque, rapaz, às vezes quando a gente como líder, a gente chega para um obreiro, para um membro, a gente fala assim: ó, amados, a estratégia esse ano, esse mês vai ser essa. Aí você percebe o obreiro olhando para você assim, como dizer assim: amém, eu sou obediente. Mas só o olhar dele já diz assim: esse negócio não vai dar certo. Esse negócio, essa ideia do bispo é meio mirabolante. Eu imagino, irmãos, os soldados de Gideão chegando a ele e falando assim: Gideão, Deus mandou a gente descer meia-noite. Você tem certeza que você não quer voltar lá para poder conversar com ele de novo, para ver se ele está certo mesmo de todas as instruções que ele nos passou? Você tem certeza que você não quer voltar lá de novo? Homem, Deus mandou nós descermos aqui desarmado e gritando que nós estamos marchando por Deus e por Gideão. Lá embaixo, no campo, estavam todos os soldados medianitas e a sua tropa aliada. Quando o relógio bate meia-noite, os soldados em 3 grupos começam a descer a montanha. E eles estão fazendo o quê? O que eles estão fazendo? O quê? Eles estão gritando. Aí Deus diz o seguinte: quando vocês estiverem gritando, vocês vão pegar no meio do caminho, vocês vão pegar o cântaro e vocês vão estourar o cântaro. Para quê? Para fazer mais barulho ainda. Faça mais barulho ainda, porque quem não acordar, irmãos, com o cântico e com a marcha, vai acordar no som do barulho do cântaro quebrando. Eu fiquei, amados, algum tempo com isso na minha cabeça, tentando decifrar qual era a estratégia de Deus para dar vitória à vida do seu povo. Você sabia que dentro da Bíblia alguns objetos tipificam, simbolizam algo? E dentro da Bíblia o cântaro, ele tipifica o homem, e a tocha tipifica o Espírito Santo. Deixa eu ver se alguém pegou. O cântaro tinha que estar vazio, para a tocha ser escondida dentro do cântaro. O que Deus estava dizendo era o seguinte: que se o cântaro tipifica o homem, e o cântaro tinha que estar vazio, para que o Espírito, que a tocha entrasse. Ele estava dizendo, em outras palavras,
para ele assumir o controle da causa, temos que nos esvaziar por inteiro. E aí, vai aí uma revelação do céu. O cântaro tinha que ser quebrado. Para quê? Para a tocha aparecer. Você sabe como Deus começa a se manifestar na sua vida? Quando você desaparece, quando você é quebrado. O cântaro, quando você é quebrado, aí Deus começa a manifestar o poder dele, ele começa a aparecer. Então o cântaro tipifica o homem, a tocha é o Espírito Santo. E o chofar? O chofar em todas as batalhas, irmão, tinha que ter um chofar. Por quê? Porque quando a batalha fosse vencida, a primeira coisa que se fazia era o tangedor levantar o chofar para cima e começar a tocá-lo. Porque quando o chofar era tocado, a família que estava em casa recebia uma notícia através daquele som: Deus nos deu vitória. Deus nos deu vitória. Segura, mas aí a Bíblia fala que eles começam a descer marchando e eles quebram o cântaro. Pau! E agora eles têm uma tocha na mão acesa, eles começam a descer. Por Senhor e por Gideão. Por Senhor e por Gideão. Quando eles descem, eles chegam lá embaixo. A Bíblia fala que quando eles chegam lá embaixo, todos os soldados medianitas estavam mortos. Me pergunte para mim assim, bispo, quem matou? Não, me pergunta mais alto, quem matou? Deixa eu te dizer o que foi que aconteceu. A Bíblia fala que quando eles acordaram com um barulho ensurdecedor do cântaro sendo quebrado, eles acordaram assustados e começaram a lutar um contra o outro. E começaram a se matar. Aí tu pode pensar assim, mas não é possível. Certamente estava escuro, mas logo logo eles iriam descobrir que estavam lutando contra si próprio. Só que havia um mito no meio dos medianitas, que todas as vezes que eles iam ao campo de batalha, que eles matassem um soldado, um dia eles acreditavam que um dia esse soldado que eles haviam matado voltaria. Só que ele voltaria como se fosse um fantasma. Quando os medianitas acordaram e viram no meio do escuro um monte de voz gritando por Senhor e por Gideão, e não se podia ver uma outra coisa a não ser uma tocha de fogo parecendo uma cabeça, o que é que eles pensaram? Os fantasmas que nós matamos estão voltando, e eles vão nos matar. Antes que eles façam isso, eles começaram a se matar um ao outro. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Você não precisa fazer nada a não ser se posicionar para receber a sua vitória. O diabo se alimentou durante muitos anos da sua colheita. Você plantava, mas não colhia porque ele te saqueava, ele te roubava. Você plantava, mas não conseguia colher nada porque ele vinha sempre destruir aquilo que você havia plantado. Você iniciava um ano dizendo: meu sonho é alcançar isso e aquilo, mas quando chegava no final do ano, você descobria que seus sonhos foram devastados pelos seus inimigos. Só que chegou um dia que Deus diz assim: quem quer mudar essa história? É o que Deus está falando conosco hoje. Quem quer mudar essa história? Quem quer viver um ano extraordinário? Se você quiser ficar sentadinho na sua cadeira, fica. Mas se você quiser se posicionar para o que Deus está te chamando, saiba de uma coisa: esse ano será um ano extraordinário. Será um ano onde Deus vai fazer com que a sua colheita seja abundante, e ninguém mais vai tocar no que é seu. Ninguém mais vai impedir de você viver uma colheita extraordinária.
ordinária. Ninguém mais vai impedir de você viver o sobrenatural. Os 300 homens, eles não precisaram tocar em uma espada sequer. Eles não precisaram lutar contra ninguém. Eles só precisaram estar posicionados. Quando o Senhor disse: quem é covarde e medroso, volte para casa, os 300 ficaram. Quando o Senhor disse: desça na água e beba água, aquele que mostrar que é vigilante, permaneça. Aquele que mostrar que não é vigilante, vai embora. Os 300 já estavam ligados no 220, dizendo: esse ano é o ano que os nossos inimigos vão cair, e eu não posso vacilar. Eu não posso vacilar. Esse é o ano da minha vitória. Agora escuta uma coisa: tem gente que vai ficar na cidade